Israel é um país pequeno em tamanho, mas imenso em significado histórico, religioso, cultural e tecnológico. Localizado no Oriente Médio, às margens do Mar Mediterrâneo, é uma terra marcada por contrastes. Antigos desertos convivem com cidades modernas. Tradições milenares se entrelaçam com inovações futuristas, e a espiritualidade se mistura com desafios políticos e sociais. A história de Israel remonta a milhares de anos. Essa terra foi palco de civilizações antigas, de impérios que passaram e deixaram suas marcas, e de eventos religiosos que moldaram o mundo. Para judeus, cristãos e muçulmanos, Israel é um lugar sagrado. Jerusalém, sua capital, é uma cidade única, onde se encontram alguns dos locais mais reverenciados do planeta. O Muro das Lamentações, a Igreja do Santo Sepulcro e a Mesquita de Al-Aqsa. Cada pedra carrega séculos de fé, de peregrinações e de disputas. No século XX, após o Holocausto e séculos de diáspora judaica, a criação do Estado de Israel em 1948 marcou um ponto de virada na história moderna. O retorno dos judeus a essa terra ancestral trouxe esperanças, mas também conflitos. A região passou a viver intensas tensões políticas, sobretudo em relação ao povo palestino e aos países vizinhos. Guerras, negociações de paz, atentados e cessar-fogos marcaram os últimos 70 anos, fazendo de Israel um dos epicentros geopolíticos mais complexos do mundo. Mas Israel não é apenas política e conflito. O país se transformou em um verdadeiro centro de inovação tecnológica. Conhecido como a nação startup, abriga algumas das empresas mais avançadas em áreas como cibersegurança, agricultura de ponta, biotecnologia e inteligência artificial. Graças a seus investimentos em pesquisa e educação, Israel desenvolveu tecnologias que impactam diretamente a vida no planeta, desde sistemas de irrigação em regiões desérticas até softwares que usamos diariamente. Tel Aviv, a capital econômica e tecnológica do país, é um reflexo desse espírito moderno. A cidade é vibrante, cosmopolita e conhecida por sua vida noturna, praias e diversidade cultural. Em contraste, Jerusalém mantém o caráter histórico e religioso, com suas ruas estreitas, mercados tradicionais e uma atmosfera espiritual que atrai milhões de visitantes todos os anos. A geografia de Israel também surpreende. Apesar de ser um território pequeno, abriga paisagens muito diversas. O deserto do Negev, que cobre boa parte do sul do país, o fértil Vale do Jordão, o Mar Morto, famoso por sua alta salinidade e propriedades terapêuticas, e o Mar da Galileia, cenário de histórias bíblicas. Esse mosaico natural influencia diretamente a vida do povo israelense, que precisou aprender a lidar com escassez de recursos e a criar soluções inovadoras para sobreviver. Culturalmente, Israel tem muitas influências. Judeus vindos da Europa, da África, do Oriente Médio e de diversas partes do mundo trouxeram suas tradições, línguas e sabores. A culinária israelense é prova disso. Pratos como o falafel, o hummus, o shakshuka e as pitas recheadas refletem essa fusão de culturas. Além disso, a música, a dança e a literatura local expressam tanto as raízes antigas
quanto os dilemas contemporâneos de um país que vive entre o passado e o futuro. A diversidade religiosa também é impressionante. Apesar de ser um estado judeu, Israel abriga comunidades cristãs, muçulmanas, drussas e barraís, que convivem nem sempre de forma pacífica, mas que tornam a região ainda mais complexa e rica culturalmente. Não se pode falar de Israel sem mencionar o desafio da paz. O conflito israelo-palestino é uma das questões mais persistentes da política internacional. Ao longo das décadas, diversas tentativas de acordo foram feitas, mas a situação ainda permanece sem uma solução definitiva. Essa realidade molda o cotidiano do povo israelense e palestino, mas também gera esperança em movimentos que buscam diálogo e coexistência. Hoje, Israel é um país de contrastes, moderno e antigo, tecnológico e tradicional, laico e religioso, marcado por divisões, mas também por conquistas. É um território que, apesar das dificuldades, conseguiu florescer em meio ao deserto e criar uma identidade única. Visitar Israel é mergulhar em uma terra que respira história, fé e inovação. É caminhar por lugares onde os livros sagrados ganharam vida, enquanto se observa um futuro sendo construído em ritmo acelerado. Poucos países no mundo carregam tanta intensidade em cada aspecto, do espiritual ao científico, do político ao cultural. Israel é, acima de tudo, um reflexo da humanidade em sua forma mais complexa, cheia de contradições, mas também de possibilidades. A Armênia é um país pequeno em território, mas imenso em história, cultura e simbolismo. Localizada na região de Cáucaso, entre a Europa e a Ásia, é uma terra marcada por montanhas, tradições milenares e um povo que resistiu a desafios ao longo dos séculos. Apesar de não ser tão conhecida pelo grande público, a Armênia é um verdadeiro tesouro cultural. Sua história começa há milhares de anos, considerada uma das civilizações mais antigas do mundo. A Armênia já aparece em registros da antiguidade, citada por impérios como o persa e o romano. Um dos marcos mais importantes aconteceu no ano 301, quando a Armênia se tornou o primeiro país do mundo a adotar oficialmente o cristianismo como religião de Estado. Esse fato moldou profundamente sua identidade, deixando como legado igrejas e mosteiros que até hoje impressionam visitantes pela beleza e pela espiritualidade. A cultura armênia é rica e diversificada. Sua música tradicional é marcada pelo som melancólico do duduk, um instrumento de sopro que transmite emoções profundas. A dança, cheia de energia, reflete a força do povo e suas celebrações. A gastronomia é outro ponto forte. Pratos como o lavash, um pão fino reconhecido pela Unesco como patrimônio cultural, e o korovats, o churrasco armênio, são parte fundamental da vida cotidiana. A paisagem armênia é dominada pelas montanhas. O Monte Ararat, símbolo nacional, é sagrado para os armênios, mesmo estando atualmente no território da Turquia. Segundo a tradição bíblica, foi ali que a Arca de Noé repousou após o dilúvio. Essa montanha majestosa, coberta de neve, aparece em pinturas, moedas e até no brasão do país, representando fé, esperança e conexão com as raízes. Outro orgulho da Armênia é o alfabeto armênio, criado no século V
por Mesrop Mashtots. Mais do que um sistema de escrita, o alfabeto simboliza identidade e preservação cultural. Graças a ele, a literatura e os textos religiosos foram preservados, fortalecendo a unidade nacional, mesmo em tempos de dominação estrangeira. Mas a história da Armênia também é marcada por dor e resistência. O episódio mais trágico foi o genocídio armênio, ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano perseguiu e exterminou cerca de 1,5 milhão de armênios. Até hoje, esse trauma é lembrado em monumentos, museus e na memória coletiva do povo. A busca por reconhecimento internacional desse genocídio permanece uma questão sensível e de grande importância para a identidade nacional. Apesar de seu passado doloroso, a Armênia também é um país de inovação e modernidade. Sua capital, Yerevan, é uma das cidades mais antigas continuamente habitadas do mundo, com quase 3.000 anos de história. Hoje, Yerevan mistura tradição e modernidade, cafés animados, praças, arquitetura soviética e vistas para o Monte Ararat compõem o cenário. Outro destaque é a hospitalidade do povo armênio. Quem visita o país é recebido com calor humano, generosidade e orgulho cultural. Essa receptividade é parte de uma herança cultural que valoriza laços familiares e comunitários. A natureza armênia também merece destaque. Lagos cristalinos, como o Lago Sevan, florestas e vales fazem parte de uma paisagem de tirar o fôlego. Esses cenários atraem turistas e também lembram aos armênios a ligação profunda com sua terra ancestral. Hoje, a Armênia enfrenta desafios modernos, como questões geopolíticas no Cáucaso, mas continua sendo um país que valoriza suas tradições, enquanto busca construir um futuro próspero e conectado com o mundo. Visitar a Armênia ou conhecê-la por meio da história é entrar em contato com um povo resiliente, criativo e profundamente ligado às suas raízes. Um país que, apesar de pequeno, carrega uma grandeza imensurável em cultura, fé e história. O Irã é um país onde o passado e o presente se entrelaçam de forma profunda. Localizado no coração do Oriente Médio, ele é herdeiro de uma das civilizações mais antigas da humanidade. Berço do antigo Império Persa, o Irã foi, por milênios, um centro de cultura, arte, comércio e conhecimento, influenciando vastas regiões que se estendiam da Mesopotâmia até a Ásia Central. Para entender o Irã, é preciso começar pela sua história. Das cidades de Persépolis e Passárgada surgiram governantes que moldaram o mundo antigo, como Ciro o Grande, conhecido por decretos que defendiam direitos e liberdades muito antes da Era Moderna. Seus palácios, ruínas e colunas ainda resistem ao tempo, lembrando a grandiosidade de um império que administrava povos diversos com sistemas inovadores para a época. A cultura iraniana é igualmente marcante. A língua persa, conhecida como Farsi, é uma das mais antigas ainda em uso, e sua literatura é famosa mundialmente. Poetas como Hafez, Ferdowsi e Rumi moldaram o pensamento filosófico e espiritual de gerações. Seus versos, recitados até hoje, fazem parte do cotidiano das famílias, mostrando que a poesia no Irã é mais do que arte, é identidade. Mas o Irã é também um país de paisagens surpreendentes. Em seu território, desertos imensos se encontram com cadeias de montanhas nevadas. O deserto de Dasht el-Lut, um dos lugares mais quentes da Terra, contrasta com as montanhas de Arboz,
onde a neve cobre picos como o Monte Damavand, um vulcão adormecido e a montanha mais alta do país. Entre esses extremos estão planícies férteis, vales agrícolas, aldeias tradicionais e cidades vibrantes. Teherã, a capital, representa o lado moderno do país. É uma cidade dinâmica, marcada por avenidas largas, museus importantes e uma vida cultural intensa. Ao mesmo tempo, preserva mercados tradicionais, como o Grande Bazar, onde aromas de especiarias, tapetes artesanais, joias e cerâmicas compõem uma paisagem sensorial única. Essa coexistência de modernidade e tradição define grande parte do Irã contemporâneo. Outro aspecto fundamental é a diversidade de seus povos e regiões. Grupos como persas, curdos, azeres, baluches e árabes convivem dentro das fronteiras iranianas, cada um contribuindo com tradições, roupas, música e culinária. Essa multiplicidade cultural reflete uma longa história de rotas comerciais, migrações e conquistas. A religião tem grande importância na vida iraniana. O país é majoritariamente xiita e suas mesquitas estão entre as mais impressionantes do mundo islâmico. A cidade de Isfahan, com suas cúpulas azuis, praças monumentais e arquitetura detalhada, é frequentemente descrita como uma obra-prima da arte persa. Seus arcos e mosaicos revelam um domínio estético desenvolvido ao longo de séculos. O Irã também possui uma culinária rica, colorida e aromática. Pratos como o shellow kebab, o gourmet sabzi e o fezenjan combinam ervas frescas, nozes, romãs e especiarias que criam sabores únicos. A mesa iraniana é um reflexo da própria cultura, diversa, profunda e cheia de tradição. Embora seja um país marcado por tensões políticas contemporâneas, o Irã vai muito além das manchetes. É uma terra de hospitalidade, heranças milenares e paisagens que impressionam. Um país que preserva sua identidade enquanto enfrenta desafios modernos e que continua a influenciar a cultura, a ciência e a espiritualidade de muitas formas. O Irã é, acima de tudo, um território de memória, um lugar onde impérios antigos deixaram marcas duradouras, onde tradições resistem ao tempo e onde cada cidade, cada deserto e cada montanha conta uma história que atravessa séculos. Entre as montanhas áridas e vales estreitos da Ásia Central, existe uma terra marcada por contrastes intensos e por uma história tão antiga quanto turbulenta, o Afeganistão. Localizado no coração da Ásia, o país faz fronteira com o Paquistão, Irã, Turcomenistão, Uzbequistão, Tadjiquistão e China, uma posição geográfica que, ao longo dos séculos, o tornou ponto estratégico de impérios e rota de civilizações. O território afegão é, ao mesmo tempo, um cruzamento de culturas e um campo de disputas. Desde tempos remotos, caravanas cruzavam essas montanhas, como parte da lendária Rota da Seda, conectando o Oriente e o Ocidente. A influência de povos persas, gregos, mongóis, árabes e britânicos deixou marcas profundas na língua, na arte e na fé. A capital, Cabul, é uma das cidades mais antigas do mundo, habitada há mais de 3.500 anos. Entre montanhas cobertas de neve e mercados vibrantes, Cabul já foi símbolo de diversidade e aprendizado, especialmente durante o século XX, quando o Afeganistão viveu um período de modernização e relativa estabilidade. Naquela época, mulheres frequentavam universidades, a música tradicional ecoava pelas ruas
e o país começava a abrir suas portas ao turismo e ao mundo. Mas a história recente do Afeganistão é marcada por décadas de conflitos. A partir de 1979, o país foi palco da invasão soviética, um dos episódios mais intensos da Guerra Fria. Durante 10 anos, guerrilheiros conhecidos como Mujahedins lutaram contra as forças da União Soviética em uma guerra brutal e desgastante. Com o fim da ocupação, veio um novo desafio: o surgimento do Talibã, grupo fundamentalista que tomou o poder em 1996 e impôs uma rígida interpretação da lei islâmica. Nos anos seguintes, o país viveu sob duras restrições, especialmente para as mulheres e minorias. Mas tudo mudou novamente em 2001, após os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. O Afeganistão se tornou o centro da chamada Guerra ao Terror, com a queda do regime talibã e a presença de forças internacionais. Apesar dos esforços para a reconstrução, o país continuou mergulhado em instabilidade e violência, até que, em 2021, o Talibã retornou ao poder, encerrando 2 décadas de ocupação estrangeira. Por trás dos conflitos, há também um país de beleza e cultura únicas. As montanhas do Hindu Kush, com picos que superam os 7.000 metros, abrigam aldeias isoladas e paisagens deslumbrantes. No passado, a cidade de Bamiyan era famosa por seus imensos Budas esculpidos na rocha, símbolos do florescimento budista na região. Destruídos em 2001, tornaram-se um marco trágico do patrimônio perdido. Ainda assim, a herança cultural do Afeganistão resiste na poesia, nas cores dos tapetes feitos à mão e na hospitalidade do seu povo. A língua oficial é o Dari, uma variante do persa, junto ao pasto, e a religião predominante é o islamismo. A culinária afegã mistura aromas e influências da Ásia e do Oriente Médio. Pratos como kabuli pulao, arroz com cordeiro e especiarias, são tradicionais e refletem a riqueza gastronômica de uma nação milenar. Hoje, o Afeganistão vive o maior desafio de equilibrar tradição e modernidade, fé e liberdade, passado e futuro. Mesmo diante das adversidades, o povo afegão mantém uma característica admirável: a resiliência. Entre ruínas e renascimentos, o país continua a lutar por estabilidade, educação e dignidade. O Afeganistão é mais do que uma manchete de jornal. É uma terra onde a história nunca parou de ser escrita, onde a força de um povo continua a desafiar o tempo e onde, apesar de tudo, a esperança ainda resiste nas sombras das montanhas. A Rússia é o maior país do mundo, ocupando quase 1/8 de toda a área terrestre do planeta. Estende-se da Europa Oriental até a Ásia, atravessando 11 fuso horários e abrigando uma diversidade incrível de paisagens, povos e culturas. A história russa é marcada por momentos de enorme transformação. Desde o surgimento do Estado de Kiev, no século IX, passando pelo poderoso Império Russo, liderado pelos czares, até a Revolução de 1917, que deu origem à União Soviética. A Rússia sempre esteve no centro de grandes acontecimentos mundiais. Durante o século XX, a União Soviética se tornou uma superpotência, rivalizando diretamente com os Estados Unidos na Guerra Fria. Após
sua dissolução em 1991, a Federação Russa herdou tanto desafios quanto um imenso legado histórico e cultural. A cultura russa é riquíssima. Escritores como Tolstói, Dostoiévski e Chekhov marcaram para sempre a literatura mundial. Na música e no balé, nomes como Tchaikovsky e Balé Bolshoi são referências internacionais. A religião predominante é o cristianismo ortodoxo e suas igrejas de cúpulas coloridas, como a Catedral de São Basílio, em Moscou, tornaram-se símbolos do país. Com territórios que vão do Ártico às estepes da Ásia Central, a Rússia possui climas extremos. O inverno rigoroso é lendário, tanto que já foi decisivo em guerras, como na invasão de Napoleão e na Segunda Guerra Mundial. Entre suas paisagens naturais estão o Lago Baikal, o mais profundo do mundo, e vastas florestas de taiga, além da famosa região da Sibéria. A Rússia é uma potência energética, com grandes reservas de petróleo e gás natural. No entanto, sua economia também enfrenta desafios relacionados à dependência desses recursos e a tensões políticas internacionais. No cenário geopolítico, a Rússia exerce forte influência e está sempre no centro de debates sobre segurança global, tecnologia militar e diplomacia. Algumas curiosidades. A Rússia tem mais de 190 etnias diferentes em seu território. O Transiberiano, a maior ferrovia do mundo, liga Moscou a Vladivostok em mais de 9.000 quilômetros de trilhos. O país abriga algumas cidades mais frias do planeta, como Yakutsk. A Rússia é um país de contrastes, tradição e modernidade, Europa e Ásia, riqueza cultural e desafios sociais. Sua grandiosidade territorial, histórica e cultural a torna um dos lugares mais fascinantes e complexos do mundo. O Iraque é uma das regiões mais antigas e importantes da história humana. Localizado no Oriente Médio e tradicionalmente chamado de Mesopotâmia, seu nome remete ao País entre Rios, uma referência direta aos rios Tigre e Eufrates. Foi justamente nas margens desses rios que surgiram algumas das primeiras cidades, os primeiros códigos de leis e muitas das bases da sociedade que conhecemos hoje. Ao falar sobre o Iraque, estamos falando sobre o berço da escrita, da agricultura organizada e das primeiras grandes civilizações. Entre os povos que moldaram essa região estão os sumérios, acádios, babilônios e assírios. Eles ergueram cidades como Ur, Nínive e Babilônia. Desenvolveram matemática, astronomia, técnicas de irrigação e sistemas administrativos complexos. O Código de Hammurabi, uma das primeiras coleções de leis escritas, nasceu aqui. Também foi no atual território iraquiano que se ergueram construções lendárias, como o Zigurate de Ur e a mítica Babilônia, que permanece até hoje como um símbolo do esplendor da antiguidade. Ao longo dos séculos, o Iraque continuou sendo um ponto estratégico e culturalmente diverso. A região foi conquistada pelos persas, depois pelos gregos de Alexandre, e mais tarde se tornou um importante centro do mundo islâmico medieval, especialmente durante o Califado Abássida. Bagdá, sua capital, chegou a ser considerada a cidade mais avançada do planeta, um polo de ciência, filosofia, literatura e comércio. Na famosa Casa da Sabedoria, estudiosos de várias origens traduziam obras, desenvolviam tecnologias e preservavam conhecimento que influenciaria o mundo por séculos. O território iraquiano é composto por desertos,
planícies férteis e regiões montanhosas ao norte. Seu clima varia de extremamente quente no verão a mais ameno nas áreas mais altas. Os rios Tigre e Eufrates são fundamentais para a agricultura e para o abastecimento de milhões de pessoas. Graças a eles, o país mantém tradições agrícolas milenares, cultivando tâmaras, grãos e diversos produtos que sempre integraram a dieta local. Culturalmente, o Iraque é um mosaico. A população é formada principalmente por árabes e curdos, além de outros grupos menores. As tradições variam entre regiões, mas a hospitalidade, a importância da família e a relação com a história ancestral são valores compartilhados. A música, a literatura e a culinária iraquiana são marcadas por influências antigas. Pratos como o masgouf, um peixe grelhado tradicional de Bagdá, contam parte dessa identidade culinária que atravessa gerações. No entanto, o Iraque moderno também enfrentou inúmeras dificuldades. Conflitos, tensões políticas e desafios sociais marcaram as últimas décadas, afetando profundamente sua população e infraestrutura. Mesmo assim, o país continua reconstruindo suas cidades, restaurando sítios arqueológicos e preservando sua herança cultural. Muitos pesquisadores, arqueólogos e instituições internacionais trabalham para proteger monumentos históricos e resgatar artefatos que contam a história da humanidade. Apesar dos desafios contemporâneos, o Iraque permanece como uma região de enorme importância cultural e histórica. É um lugar onde ruínas milenares convivem com cidades em crescimento, onde tradições ancestrais continuam vivas e onde cada pedra, cada rio e cada deserto guarda histórias fundamentais para entender quem somos como civilização. O Iraque não é apenas um país, é um capítulo inteiro da história humana. A Índia, um país que não se explica apenas com palavras, mas se sente com todos os sentidos. Ao pousar os olhos sobre esse vasto território, o que se vê é uma tapeçaria de cores, crenças, cheiros e sons que coexistem em harmonia e caos. É o lar de mais de 1,4 bilhão de pessoas e talvez o mais diverso culturalmente do planeta. A história da Índia é uma das mais antigas da civilização humana. Nas margens do rio Indo, há mais de 5.000 anos, floresceu uma das primeiras grandes civilizações, a do Vale do Indo. Ali nasceram cidades planejadas, com ruas alinhadas, sistemas de drenagem e até casas com banheiros, muito antes de Roma ou Atenas. Com o passar dos séculos, a Índia viu impérios surgirem e caírem. Os Vedas, textos sagrados escritos em sânscrito, formaram as bases do hinduísmo, uma das religiões mais antigas ainda praticadas. Depois vieram o budismo, o jainismo, o sikhismo e mais tarde o islamismo e o cristianismo. Nenhum outro país reúne tantas tradições espirituais em um mesmo território. Essa pluralidade se reflete em tudo: nas roupas coloridas, nos templos, nas danças, nas músicas e nos sabores. A cultura indiana é uma explosão sensorial. Curry, açafrão, cominho, gengibre e pimenta convivem em pratos de aromas fortes e intensos. Cada região tem sua identidade. O norte com seus pães e carnes, o sul com o arroz, o coco e as especiarias ardentes. Mas a Índia também é um país de contrastes, riqueza e pobreza, luxo e simplicidade, modernidade e tradição convivem lado a lado. Em Mumbai, arranha-céus
se erguem sobre favelas densamente povoadas. Em Delhi, ruínas antigas dividem espaço com avenidas movimentadas e templos grandiosos. E mesmo diante das desigualdades, há algo profundamente espiritual na vida indiana. As pessoas encontram significado nas pequenas coisas, em uma oferenda de flores, em um banho sagrado no rio Ganges, em um gesto de gratidão. A espiritualidade não é um ritual distante, é o cotidiano. A Índia também é um gigante científico e tecnológico. Abriga uma das maiores indústrias de tecnologia da informação do mundo. Envia sondas espaciais à Lua e a Marte e produz filmes em escala colossal em Bollywood, seu cinema vibrante e repleto de cor. Na natureza, o país é igualmente exuberante. Das montanhas geladas do Himalaia, onde nascem os grandes rios, até as praias tropicais de Goa e as florestas densas de Kerala. A biodiversidade é impressionante. Tigres, elefantes, pavões, macacos e leopardos dividem espaço com milhões de pessoas que dependem da terra para viver. E no coração dessa nação pulsa uma filosofia antiga que ensina que tudo está conectado: o homem, a natureza e o divino. A Índia é o berço da meditação, do yoga e da busca interior. Um país que convida não apenas a viajar por suas paisagens, mas a mergulhar dentro de si mesmo. Viajar pela Índia é uma experiência que transforma. Ela pode confundir, emocionar, fascinar e inspirar, tudo ao mesmo tempo, porque a Índia não é apenas um lugar, é uma sensação, um espelho da alma humana, em toda a sua complexidade e beleza. A Turquia é um país único no mundo, onde o Oriente encontra o Ocidente. Localizada entre a Europa e a Ásia, sua posição geográfica faz dela um ponto estratégico para culturas, impérios e religiões ao longo da história. Começando por sua capital política, Ankara, e sua maior e mais famosa cidade, Istambul. Essa cidade já foi chamada de Bizâncio e Constantinopla e carrega marcas do Império Romano, Bizantino e Otomano. Em Istambul, você encontra a majestosa Basílica de Santa Sofia, que já foi igreja, mesquita e hoje é um dos símbolos mais visitados do país. Bem próxima está a Mesquita Azul, famosa por sua arquitetura islâmica impressionante. Mas a Turquia não é só história. O país é um verdadeiro espetáculo natural. A região da Capadócia encanta visitantes com suas formações rochosas, conhecidas como chaminés de fada, e os inesquecíveis passeios de balão. Outro destaque é Pamukkale, com suas piscinas naturais de calcário branco, que parecem saídas de um sonho. O litoral turco também é impressionante. Banhado pelo Mediterrâneo, o Egeu e o Mar Negro, o país oferece praias paradisíacas, cidades costeiras charmosas como Antália, além de ruínas antigas como as de Éfeso, uma das cidades mais importantes do Império Romano. Culturalmente, a Turquia é riquíssima. É o berço de tradições como o chá turco, o café turco e pratos mundialmente famosos, como o kebab e as sobremesas à base de pistache e mel, como o baklava. Além disso, a Turquia tem importância geopolítica. É membro da OTAN e faz parte de debates intensos sobre sua posição entre a Europa e o Oriente Médio. Sua economia é diversificada, indo do turismo até a indústria têxtil, agrícola e tecnológica. Religiosamente, a maioria da população é muçulmana, mas o país tem uma herança multicultural, que inclui cristãos e judeus.
Isso faz da Turquia um mosaico de tradições e convivência entre culturas. No campo arqueológico, sítios como Göbekli Tepe, considerado o templo mais antigo do mundo, mostram como essa terra guarda as raízes da civilização. Em resumo, a Turquia é um país que mistura passado e presente, tradição e modernidade, natureza e urbanização. Um lugar que desperta curiosidade, encanta turistas e continua sendo peça-chave na história e no futuro do mundo. O Nepal é um pequeno país asiático, mas com uma grandeza que impressiona o mundo. Localizado entre a Índia e a China, ele abriga algumas das paisagens mais deslumbrantes do planeta, além de uma rica cultura milenar. Geografia e natureza. O Nepal é conhecido como a Terra dos Himalaias. Aqui está o ponto mais alto do planeta, o Monte Everest, com 8.849 metros de altitude. Além do Everest, o país abriga outras montanhas mais altas da Terra, fazendo dele um paraíso para alpinistas e aventureiros. Mas não é só de montanhas que vive o Nepal. O país tem também florestas subtropicais, rios, vales férteis e até regiões de savana, mostrando uma diversidade impressionante em um território relativamente pequeno. Cultura e espiritualidade. O Nepal é um caldeirão cultural, influenciado principalmente pelo hinduísmo e pelo budismo. É a terra natal de Siddhartha Gautama, o Buda histórico, nascido em Lumbini. Por isso, o país é considerado um dos lugares mais sagrados para os budistas. As tradições religiosas estão presentes no dia a dia, nas roupas coloridas, nos templos espalhados pelas cidades e nas celebrações. Katmandu é a capital. É famosa por sua arquitetura única, com praças históricas e templos que são patrimônio da humanidade. Povos e tradições. Apesar de pequeno, o Nepal é lar de dezenas de grupos étnicos e linguísticos. O povo nepalês é conhecido por sua hospitalidade e resiliência. Entre eles estão os Sherpas, famosos guias e montanhistas, essenciais nas expedições ao Everest. A música, a dança, os festivais religiosos e a culinária, marcada pelo dal bhat, prato tradicional à base de arroz e lentilhas, fazem parte da riqueza cultural. Desafios e modernidade. O Nepal também enfrenta desafios. É um dos países menos desenvolvidos do mundo e sofre com terremotos, como o devastador abalo em 2015, que destruiu parte de Katmandu. Ainda assim, o Nepal continua sendo um destino fascinante, que atrai turistas, peregrinos e aventureiros de todos os cantos do mundo. O Nepal é mais do que um país entre montanhas. Ele é um lugar onde espiritualidade e natureza se encontram, onde tradições antigas convivem com a modernidade e onde cada paisagem parece saída de um sonho. Visitar o Nepal é mergulhar em um universo único, onde o silêncio das montanhas contrasta com a energia vibrante das cidades e das pessoas.